Estamos ao vivo aqui pela TV Petrópolis. É um prazer estar e entrar aí na sua casa com o TVcast, mais um podcast ao vivo, terça-feira, são 19h30. E hoje, vocês lembram que há coisa de 2 semanas eu já havia anunciado que a gente ia trazer aqui uma pessoa super especial. Ela que é endocrinologista. E a gente vai trazer um tema hoje que eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, ou seja, na internet, nas redes sociais, ou em casa, pessoal de toda a região serrana, pela Soul TV também, em todo o Brasil, pelas Smart TVs e mais 174 países. Estamos conectados aí em vários pontos do Brasil e do mundo. Seguinte, vamos falar sobre um tema muito importante e que mexe não somente com a mulher, né? Eu acho que mexe com toda a família. Mas você, principalmente mulher, o intuito desse programa de hoje é poder te ajudar, te esclarecer, passar informações que são valiosas para você ter qualidade de vida, modificar um pouco seu pensamento e nem ter tanto medo da famosa. E eu acho que eu posso falar da famosa. Boa noite, doutora Cristiane. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar de novo, né? Eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica, sou endocrinologista, especializada em menopausa e obesidade. E realmente é um tema muito polêmico, né? Muito polêmico quando a gente fala nesse tema de reposição hormonal, menopausa de uma forma geral. As pessoas têm muito medo. E às vezes não sabe nem o que questionar, né? E muitas vezes também não sabe que o que ela está sentindo pode ser algum efeito de menopausa ou não, né? E tem até vergonha de falar essa palavrinha menopausa, Sim. Assusta as mulheres, né? Fala assim, caramba, será que eu estou entrando na menopausa? Como é que está acontecendo? Será que eu estou sentindo realmente essa fase? O que eu estou sentindo? Então a gente vai conversar sobre isso. E eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muitas dúvidas. Vamos também te colocar muito para cima se você já estiver na menopausa, porque você não precisa ficar com todos os sintomas que a gente via antigamente, desde lá da nossa avó, da nossa mãe. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem vários tratamentos que você vai se sentir muito melhor. E então, por esse tema ser tão polêmico, vamos colocar em nosso WhatsApp na tela, que é o 24 98853 1439. Se você quiser, né, doutora, Sim. Enviar alguma pergunta ao vivo, pode participar, né, e interagir com a gente. Eu tenho certeza que ela está aí aberta para tirar dúvidas. Estamos também no YouTube, se você quiser interagir, mandar algum recado, participar, e também lá no Facebook da TV Petrópolis. Doutora Cristiane Couto, que honra, né? Eu acho que nossa primeira entrevista foi em 2018. Eu sei que tem tempo. Não sei quanto não, mas eu sei que tem tempo. E muita coisa mudou desde então, né? Vários tratamentos, e muitas coisas novas dentro dessa área, principalmente de reposição hormonal. Mas também dentro da área, né, dentro do, assim, a Clínica Harmonia Hormonal, graças a Deus, expandiu, agora temos mais uma unidade, então muita coisa aconteceu ao longo desses anos. Mas para quem não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, Petropolitana. Sim. Né? Bom, eu sou de Petrópolis, mas eu fiz faculdade no Rio, fiz as residências no Rio, então toda a minha especialidade foi lá embaixo e depois eu acabei voltando para exercer a profissão aqui. Então, eu acho que isso me ajudou muito também com essa questão de estudar de forma diferente, né? De pensar numa medicina diferente. Porque a grande maioria dos médicos ainda pensam na questão de tratar doenças, né? E é o que a gente aprende na faculdade mesmo, tratar doenças, de diagnosticar doença e tratar aquela doença. Como uma forma paliativa mesmo, né? Tratar os sintomas e não a fonte, não a raiz daquele problema.
Quando a gente pensa em medicina preventiva ou integrativa, é um pouquinho diferente. A gente quer evitar que a doença chegue. E é uma visão que a gente já tem muitos e muitos médicos aqui da cidade que pensam também dessa forma, mas é algo que vem das grandes capitais, né? Assim, sempre as coisas mais modernas realmente vêm das grandes capitais. Então, a gente começou em São Paulo e depois foi para o Rio há cerca de uns 15 anos atrás, sim, tá? Não é nada muito novo. Mas, realmente, acho que isso me ajudou muito a trabalhar essa parte de medicina preventiva e começar a mexer com os hormônios das mulheres. Porque quando a gente pensa numa endocrinologista, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é trata diabetes e dá dieta, né? Isso. E, na verdade, para quem não sabe, o médico endocrinologista é o médico que cuida dos hormônios, né? Endocrinologia quer dizer exatamente isso, a função das glândulas hormonais. Então, não é nada fora pensar que endocrinologista cuide de menopausa ou de uma reposição hormonal qualquer, porque é justamente o que é cabido a ele, né? Então, eu acho que me ajudou muito essa parte de ter vindo lá de fora e tudo, mas sou daqui. E cuido do povo daqui também. E cuida do povo daqui. Comigo, graças a Deus, estamos juntas aí desde 2018 e a Cris, ela foi assim um divisor de águas assim, nas minhas escolhas hoje. Né? Eu acho que, como a gente falou no início, a mulher de 40 anos, a mulher de 50, de 60 anos, gente, é impressionante como que você pode sim mudar a sua qualidade de vida, ter mais qualidade de vida através de uma boa alimentação, através de reposição hormonal e é tão... Quando você começa a realmente mudar e a jogar, né, isso no teu dia a dia, usar isso no teu dia a dia, você vê como que isso traz diferença para você fazer tudo. Mas isso é uma coisa interessante, Lu, que você comentou, porque se a gente parar para pensar, não precisa ir muito longe, há uns 20 anos atrás, uma mulher de 40 anos, uma mulher de 50 anos, era uma mulher idosa, era uma pessoa velha, uma pessoa que ia morrer logo, né? E de algumas décadas para cá, a longevidade realmente aumentou muito, a expectativa de vida aumentou muito, né? O próprio IBGE, ele mostra que em 2025, se eu não me engano, para 2030, a gente vai ter um aumento de sobrevida de 5 anos. E a idade esperada, né, para a mulher é falecer aos 87 anos em média. Isso há 20 anos atrás, para você ter uma ideia, a expectativa de vida era de 57 anos. Então, a mulher que passasse de 57 anos já estava no lucro. Hoje, uma mulher de 50 anos, gente, está na flor da idade, está namorando, está passeando. E é isso que a gente fala muito, né? Não dá para pensar que metade da sua vida vai ser sem hormônios, vai ser sem tudo que você viveu na outra metade, né, plena, porque quando você deixa de produzir os seus hormônios da maneira correta, realmente você vem com muitas repercussões clínicas. Sim. Você falou muito bem, não é só a gente que sofre, é todo mundo que está ao nosso redor, porque a gente fica rabugenta, a gente fica mal-humorada. Exatamente. A gente tem uma labilidade emocional enorme, né? Então, e assim, somos menopausadas, podemos falar. Né? Pois é. Então, assim, é uma coisa que... É uma situação que realmente implica toda pessoa, todas as pessoas que estão à sua volta, né? Não é algo só pessoal. Então, a gente tem que otimizar realmente, porque é uma fase que a gente pode viver muito bem, né? A gente recebe vários empresários, empresárias aqui também no podcast e falamos muito sobre isso. E quando você está bem, quando você está bem de saúde, você se cuida, você pratica uma atividade física, você fica muito mais disposto, fica muito mais disposta a encarar todos os desafios que você tem pela frente, pela vida, né? Principalmente você que tem tantos afazeres. A gente está aqui também com a doutora Cristiane, que também é empresária, ela também tem que organizar, né, as clínicas e estar à frente de várias decisões o tempo todo. É verdade. Então, assim, é preciso, sim, cuidar da sua saúde, fazer a sua reposição, estar em dia com os seus exames. A gente sempre fala muito isso. Quem me acompanha lá nas redes sociais, eu não brinquei, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. É uma brincadeira que acaba sendo verdade, né? Que eu falo, o meu diário hormonal. E a gente começou a fazer isso tem um mês que eu fiz, coloquei o meu chip hormonal no dia 29 de agosto, porque eu gravei o dia, eu não vou esquecer nunca mais. E assim, já tive um resultado incrível nesses 30 dias.
E olha que começa a fazer o efeito agora, mais ainda, né? Sim. E sempre que a gente faz coisas boas, né? A gente quer dividir com outras pessoas. Eu quero dividir isso com vocês. Então, a gente vai começar algumas perguntas que, né, eu recebi também através das redes sociais. Até joguei lá no enquete. Alguns sintomas, diferença, né, do climatério para a menopausa. Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Uma questão de nomenclatura mesmo, né? Climatério é todo o período em que você começa a reduzir a quantidade hormonal até você chegar na menopausa propriamente dito. É como se fosse a transição da fase reprodutiva para a fase não mais reprodutiva, né? Menopausa, se a gente for considerar realmente ao pé da letra, é um período, é um marco temporal, né? É o período em que você fica 1 ano sem ter nenhum fluxo menstrual. Então, na prática, se a pessoa menstruou em janeiro, aí ficou até o próximo dezembro sem menstruar, menstruou de novo no finalzinho de dezembro, começa a contar de novo. Então, ela não está na menopausa. Então, é como ela se está fosse no no climatério. Que é a mesma coisa que perimenopausa, tá? Entendi. Eu acho um termo mais fácil das pessoas entenderem, né? Porque peri é aquilo que está ao redor. Então, perimenopausa e climatério acaba sendo a mesma coisa. É Sim. um período em que você já não tem a sua liberação hormonal da maneira adequada, mas ainda menstrua. Então, ainda existe alguma ovulação ali em algum momento, tá? Só que o que os estudos mostram é que você começa a ter alteração significativa, não só de sintomas, né, mas algumas coisas que a gente não consegue sentir, mas aumenta o risco cardiovascular e o risco de reduzir a massa óssea, né, e osteoporose, por exemplo, até 7 anos antes da gente entrar na menopausa. Caramba! Então, por olha a isso importância de você começar a fazer os exames bem antes. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que tratar de acordo com cada hormônio que vai reduzindo. E são reposições muito sutis, muito pequenininhas, que já começam a melhorar os sintomas e impedir que esse risco aumente, né? E realmente acontece de forma muito mais precoce do que só a menopausa. Se a gente ficar esperando, né, você não menstruar mais, esse ano que às vezes fica incompleto, você fica 6 meses sem menstruar e começa a contar de novo, é como esperar o prédio terminar o incêndio para chamar o bombeiro, né? A gente precisa agir de forma mais precoce possível. E a menopausa precoce mesmo, né? Quais são os sintomas, como é que você identifica? Porque tem mulheres de 30, 35, 36... E isso tem aumentado bastante, né? Existem alguns estudos que especulam um pouco, né? A gente não tem muita comprovação a respeito disso, é mais uma questão mesmo de especulação, mas que é bem interessante, que fala que essa questão das mulheres entrarem na menopausa um pouco antes, muito mais antes, né, do que antigamente, por conta do estilo de vida. Alimentação muito ruim, a gente acaba colocando para dentro do nosso organismo substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos, que são substâncias que se ligam nos nossos receptores hormonais e agem como se fosse. E aí as nossas células acabam ficando adoecidas com o longo dos anos e a gente entra numa falência ovariana mais cedo. Mas ao pé da letra, uma menopausa precoce é aquela que acontece na mulher abaixo dos 38 anos. Na mulher que já tem 39 anos, já não é mais precoce. Claro que tem alguns estudos que variam um pouquinho, tá? O Colégio Europeu, se eu não me engano, coloca acima de 40 anos, né? Até 40 anos seria precoce, acima disso não mais. Mas a maioria dos estudos, 38 anos, né? Fato que uma mulher de 40 ou uma mulher de 38 é muito precoce. Às vezes é nessa idade que a mulher pensa em engravidar, né? Principalmente hoje, que as mulheres são empresárias, são, né, começando a vida né, de trabalho, tem muita coisa para fazer, estudos, terminou a faculdade. E aí acaba pensando em fazer uma formação familiar um pouco mais tarde, porque já está mais estável, né? E aí quando ela pensa nisso, ela vai fazer os exames e está ali com uma menopausa já pronunciada, né? Eu já vi alguns casos e vou te dizer que não é muito legal. Porque quando a pessoa não quer mais engravidar, é impactante, tá? Você dizer que está na menopausa. Eu tive alguns casos e eu vou até contar para vocês um que me prendeu bastante, assim. Mas quando a pessoa quer engravidar, é muito pior, porque na maioria das vezes não tem muito o que fazer. É falência ovariana mesmo, né? A gente tem um número
específico, contadinho de óvulos no nosso ovário, e eles vão se degradando ao longo da vida. A gente nasce com esses óvulos e a gente morre sem eles. Eles vão se gastando e não tem jeito quando tem a falência mesmo, né? O anticoncepcional, ele ajuda nessa questão? Não, né? Não. Eu entendi a tua visão. Quando você usa anticoncepcional, teoricamente você não ovula, então você tem eles guardadinhos ali, né? Mas a autodestruição deles se mantém. Para você ter uma ideia, eu não sou muito boa em guardar números, mas eu sei que são milhões. Quando a gente nasce com um número muito grande de ovócitos, que são os óvulos piquititinhos, que ainda não são maduros. Quando a gente tem 2 anos de idade, já perdeu a metade. Nossa. Então, assim, eles vão se perdendo mesmo ao longo do tempo. O que tem interferência é o tempo que você menstrua. Então, a menina que entrou numa menarca, né, que menstruou pela primeira vez aos 9 anos, tem uma tendência muito maior de entrar na menopausa mais cedo também. Sim. Mas isso também é familiar. Tá? Então, a herança genética também conta um pouco. Se você menstruou ali com 12, 13 anos, que é o esperado, e na sua família tem uma menopausa mais precoce, o seu risco também aumenta de ter uma menopausa precoce. Então, essa característica familiar também conta bastante. Entendi. E entrando um pouco no tema, né, nos hormônios, né? Os hormônios à flor da pele. É verdade que a gente envelhece conforme eles vão diminuindo. Sim. É verdade. Não tem jeito, as nossas células elas vão envelhecendo, né, ao longo dos anos. Falando um pouco de biologia mesmo, né, as células vão se replicando, elas vão se dividindo e vão renovando os nossos tecidos todos os dias. Mas imagina, por exemplo, eu sei que tem gente aqui que não sabe nem o que é isso, tá? Mas é o exemplo que eu sei dar. Aquela fita cassete? Sim. Né? Aquela fita cassete agora sabe muito. Que você gravava de uma fita para outra, né, para poder ter uma cópia ali daquela fita. Sim. Se você vai gravando de fita para fita e de fita para fita, de cópia para cópia, vai chegar um momento que você não vai ter mais nada, né? Porque de cópia para cópia é muito difícil. A gente pode trazer um outro exemplo também, uma copiadora, né, uma máquina de Xerox, por exemplo. Você vai perdendo aquela definição. É a mesma coisa que acontece com as nossas células. Conforme elas vão se replicando, elas vão perdendo um pedacinho a cada momento e elas não vão tendo mais aquela eficácia que tinha no início. Isso se dá principalmente por um pedacinho do DNA que se chama telômero. Então acontece o encurtamento desses telômeros e a célula vai envelhecendo. E isso a gente vê literalmente na pele, né? A pele vai ficando mais envelhecida, mais enrugada, o colágeno vai perdendo, as células vão tendo mais dificuldade nessa replicação. E com isso a gente começa realmente a produzir menos hormônios e por causa dos hormônios, a diminuição deles, a gente acaba envelhecendo mais as células e vai virando uma bola de neve. Então, quando a gente fala em longevidade, né, em querer envelhecer de forma saudável, a gente vai envelhecer. Ainda não existe, pelo menos que eu saiba, não existe nenhum milagre. Nada, nenhum milagre. A gente consegue realmente oferecer para as nossas células assim uma forma melhor delas fazerem essa replicação, delas se dividirem e delas terem esse metabolismo, né? A gente precisa dar nutriente para elas, senão elas morrem. E aí entra a reposição hormonal, né? Que algumas pessoas, né, são vários mitos. Se você olhar na rede social e for pesquisar mitos e verdades, você vai ver muita gente pode, né, ser a favor da reposição hormonal, mas tem pessoas que não. Vamos falar a verdade agora de mitos e verdades, né? Vamos jogar aqui no podcast. Quem é contraindicado a fazer a reposição? Deixa eu só citar uma coisa que você falou agora, né? Que tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Sim. E é exatamente isso. As pessoas, às vezes, lidam com reposição hormonal como se fosse um time de futebol, né? Ah, não, eu não quero, eu não aceito, eu acho que dá câncer, é a minha opinião. Mas a pessoa não estuda, né? Não corre atrás de informação. E claro, quando isso é um paciente, tudo bem. Ele não tem obrigação disso. Mas um profissional da saúde, para ele dizer que não, ele tem que estar embasado com estudo científico, né, com ciência. Não dá pra gente dizer o que eu acho, né? Eu acho, sei lá, cabelo escuro pior do que o cabelo louro, é a minha opinião. Mas eu não posso dizer que um hormônio dá câncer sendo a minha opinião, eu tenho que mostrar, né? E aí o que acontece é que todos os estudos que realmente mostraram aumento de câncer nas mulheres, isso é real, foram com hormônios que a gente não usa hoje. Né, são hormônios que usava no passado. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim. Mas
quem que tem medo de fazer, né? As pessoas têm muito medo de quem tem câncer na família. E uma coisa que acontece muito no consultório, às vezes a pessoa já tem 60 anos e nunca fez uma reposição. Já tem osteoporose, já tem umas plaquinhas no coração. Gente, por favor, não deixem para muito tarde. Exatamente. Né? Eu tenho até medo de quando eu ouço isso, porque já é tarde. Já é tarde. Já tem que começar a pensar, né, a fazer essa reposição até antes mesmo de 40 anos, de fazer os exames. O mais precoce possível, exatamente, porque chega nessa fase, a gente consegue melhorar muita coisa, mas o risco que passou. Então, às vezes, essa paciente, né, chega para mim e eu pergunto, você já fez alguma terapia de reposição hormonal? Não. Eu falei assim, por quê? Por opção, minha família tem muito câncer. Que tipo de câncer? Câncer de cólon, câncer de pâncreas e, câncer de garganta. Qual deles tem relação com o estrogênio? Nenhum. Cada tipo de câncer tem relação com determinadas substâncias e determinados hormônios. E aí, gente, uma coisa séria para vocês aqui, guardem isso. O hormônio mais cancerígeno que existe é a insulina, tá? A insulina é altamente anabolizante. Existem mais de 25 tumores relacionados com a insulina. A insulina acelera a proliferação celular. Então, o paciente que já é diabético, né, que tem uma resistência insulínica muito grave, o risco dele morrer de câncer é muito maior. Tá? Então, esse é o hormônio perigoso. E quando a gente fala de insulina, é alimentação ruim, tá? A gente pode marcar até uma outra vez para conversar sobre isso. A alimentação ruim causa muito mais câncer do que a própria reposição hormonal, gente. Que não somente pela insulina, mas pelas toxinas realmente que a gente coloca no nosso corpo, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que saber as causas. Existem câncer de mama que são cânceres estrogênio dependentes, sim. São aqueles cânceres que são familiares, né, que são hereditários. Existem alguns marcadores, tipo Angelina Jolie tinha um marcador, né? Enfim, existem alguns que quando a pessoa é diagnosticada com esse tipo de câncer, todas as mulheres da família, né, as irmãs, as tias, precisam procurar esse gene, porque é indicado elas tratarem de forma precoce com retirada de mama, o risco é quase 100%. Esse tipo, sim, é estrogênio dependente, não deve fazer uma reposição hormonal. Os outros tipos de cânceres de mama, não existe contraindicação. A única contraindicação para câncer de mama é se a pessoa tiver câncer de mama naquele momento em atividade. Se ela já tiver sido curada daquele câncer, já tiver tratado o câncer todo, existe uma reposição muito importante a ser feita, que é a reposição de testosterona. Porque a testosterona é antiestrogênica e antiproliferativa. Então, ela protege a sua mama de um novo tumor, né? E as pessoas morrem de medo de testosterona por falta de conhecimento. Nossa, é tudo de bom na vida quando você repõe a testosterona. Na mulher é importantíssimo. A gente fala em testosterona para homem, que claro, é o hormônio predominante no homem, né? Na gente é o estrogênio, no homem é a testosterona. Mas na mulher, vê se você não tá assim. Quando começa a reduzir muito a testosterona, a gente fica com a concentração ruim, a memória fica fraca, a gente perde aquele dinamismo, a gente perde aquele impacto no trabalho, sabe? Você não consegue tomar decisões, você fica menininha. É assim, você não consegue ser impactante. Até o próprio libido também. Fora as outras questões, você perde o ânimo, você fica com sono ruim, você perde a libido, você perde a vontade de fazer as coisas. Eu tive uma paciente que eu tenho várias, né, que citam frases para mim que eu guardo para a vida. Essa paciente falou assim para mim, doutora, eu vou falar uma coisa, mas eu não queria me matar. Não era vontade de morrer, mas eu não tinha vontade de viver. Eu não queria levantar do sofá. Eu não queria fazer nada. Mas eu conheço tantas mulheres assim. Sim. E não são... Gente, por isso que eu falei que ia ser um divisor de águas essa entrevista. Porque se você está, né, olhando essa entrevista, assistindo essa entrevista, seja de onde for, da sua casa, no seu sofá, no seu trabalho, assistindo a gente pela internet, ou até mesmo nas nossas reprises, procure o seu médico, a sua médica, procure a doutora Cristiane Couto. Ela vai te pedir uma série de exames, e, sabe, é tudo muito certinho, né, Cris? Sim. E com certeza isso vai melhorar demais a sua qualidade de vida, porque realmente você fica estagnada. A sua vida não anda. De jeito nenhum. Por isso que às vezes, quando você está controlada, quando você está lá, né, fazendo seus exames periodicamente, fazendo a sua reposição hormonal, você rende muito mais, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional.
Você sabia que saiu um estudo europeu que eu achei fantástico, que ele mostra, assim, o que a gente estava falando, as mulheres de 40 a 50 anos hoje são mulheres que estão muito ativas profissionalmente, né? São empresárias, são muitas vezes chefes de família, são mães, são esposas, precisam dar conta de um monte de coisa. Sim. E esse estudo mostrou que elas perdem o dinamismo profissional, elas perdem a rentabilidade profissional, na verdade o rendimento profissional. Elas rendem muito menos. E Sim. quando você faz a reposição, elas voltam a ter aquele dinamismo que elas tinham antes. Então, realmente precisa ser muito bem avaliado para que a gente consiga chegar ali no nível mínimo de reposição para que você evite todos esses colaterais e todos esses sintomas, né? Com quantos anos você acha que a mulher, né, a gente está falando, né, de procurar, mas assim, com quantos anos que a mulher tem que começar realmente a fazer esse acompanhamento? A partir de quantos anos? Eu acho que esse acompanhamento, na verdade, não deve ser feito com limite de idade. A partir dos 30 anos, pelo menos, vale a pena você fazer um acompanhamento, mesmo que seja anual, com o endocrinologista, para ele avaliar como estão todos os hormônios de uma forma geral, né? Depois dos 35, com toda certeza, você precisa fazer um acompanhamento pelo menos anual, tá? Às vezes a cada 6 meses, porque é uma fase em que você começa a ter ali alguns desequilíbrios hormonais, né? Começa a diminuir a progesterona, o FSH-LH aumenta um pouquinho, mas isso não altera o seu fluxo sanguíneo. Tem mulheres que acham que mascara muito a questão de menopausa e de sentir esses sintomas porque fazem anticoncepcional até muito tarde, mas a gente consegue ver isso no exame de sangue, então é um bom marcador pra gente, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque quando você espera passar muito tempo, você perde um pouco da janela de oportunidade, né? Essa janela de oportunidade é muito interessante, porque o que a gente sabe é que nos 10 primeiros anos é o período que realmente a gente consegue evitar o aumento do risco de infarto, de AVC, de fraturas por osteoporose, com a reposição hormonal. Depois desses 10 primeiros anos, se você não fez nenhuma reposição, essa sua janela acabou. Você já tem o risco aumentado para tudo, para osteoporose e o risco cardiovascular. Embora a gente consiga melhorar os seus sintomas da mesma forma, mas o risco não, né? E eu não sei se você sabe, a gente sabe que o homem tem um risco de infarto muito maior do que o da mulher, né? Sim. Muito mais. Essa proteção é do estrogênio. Quando a gente perde o estrogênio, a gente passa a ter o mesmo risco dos homens. Então a gente infarta igualzinho, né? Quais os tipos, né, de reposição hormonal que existem hoje, né? E quais são os melhores? Eu tô fazendo o meu aqui, né? Mas eu queria que você falasse para quem tá assistindo as opções que ela tem, qual que você acha melhor. Hoje, assim, a gente tem várias opções realmente de reposição hormonal, né? Ainda existe a reposição hormonal oral, a sublingual, a transdérmica, que são aqueles géisinhos, né? Que de uns 10 anos para cá ficou bem famoso. Existe ainda o petzinho, né? Aqueles adesivos. Existe os injetáveis ainda, embora poucas opções, mas ainda existem. E o implante hormonal, que são pequenos comprimidinhos, né, de hormônio que são implantados na região subcutânea e vai se liberando ali a quantidade de hormônio diariamente até que aquilo acabe. Qual é o melhor? Depende, cada pessoa se adapta a uma via, né? A gente tem que pensar em qual melhor substância, porque, como eu falei um pouquinho antes, o que dá câncer e o que realmente é perigoso, o que aumenta o risco de trombose, são hormônios que são usados em medicamentos. Então, todo medicamento que tem hormônio não é muito bom, porque realmente eles aumentam o risco cardiovascular ao invés de poupar. Então, quais são os hormônios bons para a gente repor? Os hormônios que são iguais ao que a gente produziu a vida toda, que são os bioidênticos ou os biomoleculares, né? Se ele for ligado a alguma medicação, a gente já não tem essa segurança. Tanto que eu até recebi uma pergunta esses dias, né, perguntando quanto tempo a gente pode fazer reposição hormonal. Se for com esses remédios, no máximo 10 anos, porque o risco realmente é muito grande. Se for com o bioidêntico, você deve usar até um dia antes de morrer.
É o que tem que ser, para você ter qualidade de vida até ali. Mas o bioidêntico existe, inclusive, na farmácia, né? Existe a progesterona bioidêntica de farmácia, tem 2 marcas no mercado que são muito boas. Existe ainda o estradiol também bioidêntico de farmácia, que é um comprimidinho oral. O ruim do oral para o estradiol é que realmente machuca um pouquinho o fígado, mas tem gente que só se adapta com esse, né? Com oral. É o oral. Qual que a gente sabe que não aumenta risco de trombose de jeito nenhum? Transdérmico. O gelzinho é fantástico, porque realmente ele evita o risco cardiovascular, não aumenta o risco de trombose, porque ele não passa pelo fígado, né? Então, toda substância que a gente ingere passa pelo fígado. Então, isso aumenta realmente o risco de trombose, porque aumenta ali alguns tipos de marcadores, né? Qual é o problema do transdérmico? A gente esquece. Porque tem que passar aquele gelzinho gelado todos os dias. Então, eu tenho pacientes que são super assíduas, fazem bonitinho todos os dias. Eu tenho outros, assim como eu fazia, que ia deitar e falava, não, agora não, já tô quentinha aqui, não vou passar aquele troço gelado na mão, eu passo. E aí não tem jeito, porque o gel ele funciona por 18 horas. Se você não passa um dia, você perde aquele dia, né? Aí entram os implantes, porque os implantes você não faz nada, aquele comprimidinho fica ali dentro da sua região subcutânea, embaixo da pele, ela vai degradando ao longo de 6 meses, e em 6 meses acaba. E aí ou você refaz ou você usa outro método, né? Mas todos os que são bioidênticos são excelentes. Eu vou dar o meu testemunho aqui, porque como eu falei pra vocês, eu implantei no dia 29 de agosto, que foi assim, super tranquilo, né? Não dói nada. E só, claro, né? Às vezes você sente daquele incômodozinho, mas num dia, 2 no máximo. E eu tô assim, maravilhada. Pra mim tá sendo maravilhoso, porque tem uma determinada época, principalmente, que eu antes de fazer a minha reposição, porque é insônia, irritabilidade. São muitos sintomas. A gente não linka isso, né? Essa questão. Você não linka. E às vezes, assim, até na prática de atividade física mesmo, porque você precisa fazer, isso não é questão nem de você emagrecer ou ficar com o corpo sarado, isso é saúde. Sim. Até na prática de atividade física, você fica com mais disposição. É como eu falei aqui, você tem muito mais qualidade de vida para você ter mais tranquilidade tanto na sua vida pessoal quanto profissional, porque você precisa estar bem para fazer tudo que você tem que fazer no seu dia a dia. Você tem que dar conta de tudo aquilo que te Ainda exigem, mais a mulher, né? A mulher que ela tem que ser mãe, ela tem que arrumar a casa, ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Exatamente. Então a gente realmente e é empresária ainda, né? E assim, é interessante essa questão dos sintomas, porque realmente a gente não linka tudo isso, né? São sintomas muito sutis que vão surgindo e a gente acha que é normal. Acordar às 3 da manhã e não conseguir mais dormir, né? Ter aquele sono superficial, à beça, que qualquer coisinha você está acordando. Essa labilidade emocional, que isso é muito característico. Você começa a ficar... Assim, uma hora você está feliz, outra hora você está triste. E aí te pergunta, o que está acontecendo? Não sei. Não sei, você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que você fica mal-humorada, às vezes você está bem, às vezes você está mal, às vezes está chorando, você não sabe nem o que está acontecendo, né? Sim. Fraqueza, cansaço, desânimo, pele ressecada. Isso sem falar dos sintomas sexuais mesmo, né? Que a libido diminui, você pode ter dor na relação sexual, começa a ter secura vaginal. Às vezes acontece até alguns pequenos ferimentos na hora de secar ali a vagina quando você vai fazer xixi. Né? É complicado. Então, assim, não pode deixar de jeito nenhum chegar a esse ponto. Então, você está percebendo que tem alguma coisa que não está normal, você não está mais como você era, procure atendimento médico, procure seu médico, porque pode ser hormônio e se for sim, tem que ajustar. Agora, realmente tem o outro ponto, né? Você pode estar com deficiência de vitamina, pode estar comendo tudo errado, pode não estar absorvendo nada, enfim. São múltiplos fatores. Gente, olha só, já passou tanto... eu vou ter que chamar os comerciais, porque senão eu vou direto. A gente vai só falando. Bom, eu recebi algumas mensagens aqui, eu vou já anotar as perguntas. Comerciais rapidinho, só para beber uma aguinha e a gente já volta. Na era dos negócios em constante evolução, você precisa de mais do que apenas números. Bem-vindo ao Grupo Quintino, seu parceiro em contabilidade consultiva. Nossa equipe experiente vai além das planilhas. Nós entendemos o seu negócio, traçamos estratégias inteligentes e ajudamos a alcançar seus objetivos.
Juntos vamos transformar desafios em oportunidades. Grupo Quintino, onde a contabilidade se torna consultoria e o sucesso é o nosso compromisso. Entre em contato conosco hoje mesmo. Estamos prontos para ajudar. Entre em contato e saiba mais. Voltamos rapidinho, viu, Cris? Olha, já estamos de volta. Para você que chegou agora, nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Couto, ela que é endocrinologista. E o nosso tema de hoje é sobre menopausa, reposição hormonal, os sintomas, né, que a mulherada sente, e isso acaba afetando a sua vida pessoal também como profissional. Então, a importância de você fazer os seus exames regularmente, né, estar aí sempre em dia. E, doutora, aqui em Petrópolis, graças a Deus, né, seu consultório, é até difícil às vezes marcar consulta, brincadeira. A Cris não pode nem tirar muitas férias, gente, porque a mulherada fica doida, né, Cris? Não dá pra ficar muito ausente, não. Mas, para você que tá assistindo, a gente vai colocar aqui depois o Instagram, todos os contatos. A gente está falando da menopausa, né, como a reposição, sobre, né, o implante hormonal e também que é super famoso o seu protocolo venoso. Sim, né, que você oferece lá nas suas clínicas, que, né, tem muita gente que faz também protocolo venoso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, assim, quando a gente chega nessa fase, uma coisa que a gente não comentou a respeito dos sintomas de menopausa é que a gente muda, inclusive, a nossa flora, né? Flora vaginal, flora intestinal, por conta da falta dos hormônios. Então, a gente tem essa alteração. Algumas mulheres começam a ficar com flatulência, começam a ficar constipadas ou com diarreia, aquela sensação de plenitude, percebe que não está digerindo muito bem as coisas. E é verdade, a gente altera muito a absorção dos nutrientes. Então, quando esse paciente chega para mim, né, com aqueles exames todos, muitas vezes a gente vê deficiências de vitaminas importantes ali. E não tem jeito, gente. O que funciona muito bem são os injetáveis, se a gente for pensar no comparativo com o oral, né? Não precisa ir muito longe. Se está com dor de cabeça, toma uma dipirona oral, toma uma dipirona no sorinho. O sorinho vai funcionar muito melhor e muito mais rápido. E é o que a gente faz lá na clínica, na verdade. Eu seleciono cada caso. Tem pacientes que precisam muito ganhar massa muscular para poder melhorar a composição. Tem pacientes que precisam absorver mais os nutrientes somente e às vezes não conseguem comer o suficiente, então a gente usa alguns aminoácidos dentro desse sorinho, né, para poder ajudar nessa composição. Então é uma coisa mais personalizada. Mas o que a gente faz são substâncias que a gente coloca no soro mesmo, num soro como se fosse hospitalar. Eu brinco que é uma sopa de entulho, porque a gente consegue colocar um monte de coisa legal ali. Que legal! E o que a gente não consegue, que só pode ser intramuscular mesmo, a gente faz intramuscular, como por exemplo a coenzima Q10, a cafeína, né, a própria B12, que a gente prefere fazer injetável intramuscular, porque a duração é mais prolongada. Então a gente faz dessa forma, mas todos os aminoácidos, as outras vitaminas, os minerais, a gente consegue fazer pelo sorinho. E aí o que acontece é que a pessoa fica viciada, porque a gente fica com muita energia, mas é justamente porque você não está conseguindo absorver muito bem. Então a gente passa a tratar essa absorção, usa ali algumas substâncias que vão mudar a flora intestinal, mudar a alimentação, a atividade física, como você já falou, mudar o estilo de vida. Enquanto isso, a gente faz um tratamento adjuvante com o protocolo e acaba funcionando muito bem. Dá um resultado mais rápido. Muito mais rápido, né? Muito mais eficaz. E quanto tempo que é esse protocolo? Depende. Eu tenho pacientes que fazem esse protocolo há uns 3 anos seguidos e não pausam. Mas de cara, eu gosto de fazer 12 semanas ou 12 sessões, 2 a cada semana. A gente fala que é uma dose de ataque, porque às vezes está tão ruim que a gente precisa melhorar rápido. Então a gente faz são 2 meses e meio, né? Ou o período ali todo de 3 meses para poder fazer as 12 sessões uma vez por semana. Depois desse período, fica muito a critério do paciente mesmo. Às vezes ele vai a cada 15 dias ou volta uma vez por semana. Tem paciente que vai uma vez por mês. A grande maioria fica uma vez a cada 2 semanas. Vai e faz o seu sorinho ali, que é uma manutenção, né? Mas poucos não se mantêm, porque realmente o resultado é muito melhor. E às vezes, até financeiramente vale a pena. Porque se a gente for fazer todos os suplementos que a gente quer realmente fazer... Até que você... Isso é um ponto muito
legal de você citar, porque qualquer suplemento que você vá comprar, ele É muito caro. É muito caro. né? E aí, como a gente consegue fazer essa sopinha de entulho ali, a gente consegue melhorar também essa questão, né? Acaba não ficando tão onerado assim, né? A gente poderia ficar aqui falando horas, né, sobre esse assunto, porque é muito tema, é muita coisa boa que a gente precisa passar. E falar em coisas boas, né, que você pode estar participando no evento que vai acontecer no dia 21 de outubro, né, doutora, junto Sim, com vamos fazer. a Kendi, né, que o tema do evento é sobre isso que a gente está conversando aqui, as 40 mais. Exatamente. Assim, na verdade, essa ideia me surgiu porque todos os dias eu recebo realmente muitas perguntas no Instagram. E são perguntas muito repetitivas, né? Se testosterona é bomba, se pode fazer, como é que faz para não ficar com os colaterais, quando que tem que fazer o estradiol, se pode fazer porque teve câncer ou teve câncer na família. E aí me surgiu essa ideia, eu falei, eu vou fazer uma tarde que a gente vai sentar, vai tomar um café e eu vou falar sobre tudo. Claro que aqui já está super enxugadinho, né? É um período muito curto. Eu vou falar aqui uma tarde só para falar de reposição de uma forma geral, também é muito pouco. Mas não dá, né, gente? Não dá para ficar aprendendo, é um congresso, não tem como. Não, Aprender mais tempo não tem como. Mas eu vou tentar sintetizar bastante. Eu vou falar muito a respeito dos principais sintomas, de como a gente pode fazer para corrigir, como que é a questão da reposição, quem pode, quem não pode, por quanto tempo, como deve ser feito, como a gente pode melhorar sem ser com hormônios, né? Com alguns fitoterápicos, alguns tipos de manipulados que melhoram muito também. E eu convidei a Kendi, que é a biomédica, né? Uma biomédica, Kendi Werneck, justamente para falar a respeito da parte estética. Como pode melhorar essa pele, a gordura localizada? E ela vai falar um pouquinho disso. Que linkado as duas coisas, Exatamente. você consegue. Na mulher mais madura. E a gente chamou também uma fisioterapeuta que ela vai estar falando a respeito da saúde pélvica, porque muitas mulheres não se dão conta que tem incontinência urinária nessa fase. Espirra, sai um pouquinho de xixi Sim. e acha que é normal. E isso é falta de hormônio, né? A gente perde a elasticidade ali da parte vaginal, da parede vaginal. Então isso tem tratamento, né? A gente não pode ficar dessa forma, tá bom? Eu acho legal que você acaba que lá nas redes sociais, eu acho que todo mundo, a gente precisa se preocupar muito com isso. Que você acaba se tornando referência do que você faz, né? A doutora Cristiane Couto, quem acompanha ela lá nas redes sociais, ela de manhã ela tá lá no treino dela, e ela tá sempre com uma alimentação bacana, tá sempre fazendo lives com informações valiosíssimas. Isso não é de um tempinho pra cá, isso já tem um tempo que ela vem construindo essa história. Então ela é referência, né? Não só aí na parte, né, médica, mas também através das redes sociais. A gente brincou aqui que ela é blogueirinha também, né? Mas ela já tem audiência, né? O pessoal que acompanha ela ali. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes você também é. Sim. Quem está assistindo a gente todo dia hoje, tem pessoas. Todo mundo tem a sua rede social, todo mundo tem. Você é exemplo para sua filha, você é exemplo para o seu filho. Então, assim, a gente tem que começar a pensar o que eu estou passando para eles. Exatamente. O que eu estou deixando de mensagem para esse mundo. Quando a gente fala de alimentação saudável, muita gente critica, né, Cris? Você acaba sendo taxada como chata. Porque o correto hoje é você comer sanduíche o dia todo, né? Você comer comida. E você quer comer comida, você tá de dietinha. Não, mas quando você se preocupa, ou você quer ter uma velhice saudável, quando você estiver lá com teus 74 anos, os 76 anos, subindo uma escada bem, né, abaixando para pegar uma sacola de mercado, né, sentando sem poder ficar com dor no corpo inteiro, sem ter aquela barriga enorme. Fazendo as atividades do dia a dia mesmo, né? Então, assim, você tem que saber realmente fazer as suas escolhas e ainda dá tempo. Ou correr atrás do prejuízo. Sim. Né? Eu costumo falar que nunca é tarde mesmo, sabe? Nunca é tarde. A questão é você mudar a cabeça, realmente. Tem que mudar a cabeça, porque às vezes a gente coloca uns fatores limitantes aqui dentro que, gente, é difícil. 2 casos rapidinhos, a gente tem tempo? Tem. Um caso foi de um paciente que chegou para mim mega inflamado, e aí inflamação crônica é um outro assunto que a gente pode conversar, mas assim,
muito, muito alterado os exames dele, sabe? Aquele rostinho vermelho, inchado, aquele barrigão de gordura visceral. E ele falou assim, não, doutor, eu sempre fui atlético, eu comia muito bem, mas depois que eu me casei, realmente, assim, eu descompensei muito. Eu falei assim, poxa, e quanto tempo você tem de casado? 18 anos. Gente, vergonha dar uma desculpa dessa. Há 18 anos come mal porque casou? Não. E não pode se acomodar porque casou, né, Cris? Não dá, né? Outro caso muito similar também, muito semelhante. Foi uma mulher, ela chegou pra mim e falou assim, doutor, depois que eu engravidei, muito difícil, desde que consegui perder peso, minha alimentação ficou ruim e tal, não sei o quê. E desde então eu não consigo emagrecer. Já fiz de tudo, não consigo emagrecer. Aí, quantos anos tem o teu filho? Mas dava assim, né? Uns 2 anos, né? De repente, 12 anos. 12. Como assim, gente? A criança nem criança mais é. Então, você tem que mudar os seus hábitos. Isso que você falou é muito importante, da gente deixar referência, né? A gente ser referência para alguém. É sim. Se o biscoito recheado é ruim para você, é ruim para seu filho. Não tem que comprar para dentro de casa. É um mimozinho para um final de semana e só. Não é para abrir o armário e ter aquelas escolhas todas que fazem muito mal para você e para ele também, né? Eu acho que hoje, né, graças a Deus, nós estamos numa geração com muitas informações. É diferente da nossa época, muito, né, Cris? Muito diferente, verdade. Que na minha mãe era comum, ela fazia aquela mistureba toda, arroz, feijão, macarrão, farofa. Aquilo era uma coisa mais comum da gente ver. Mas ainda era menos pior do que comer os sanduíches com miojo, com esses industrializados que não estragam nunca, sabe? 24 meses na prateleira. Exatamente. Então, para ficar 24 meses na prateleira, a quantidade de não sei como é que a gente chama aqui. Produtos químicos mesmo, que são conservantes, né? Eu não sei se você chegou a ver isso. Meu carro, gente, olha, meu carro eu não limpo muito não, tá? Já vou falar. Mas aí eu não sei como é que foi pra lá, acho que foi meu filho que deve ter comprado. Eu achei embaixo do banco, quando eu fui aspirar, um potinho daquele que faz assim, sabe? Tipo sanduíche com um sonho dentro. Não tinha cheiro, não tinha cor, não tinha fungo, não tinha um mofo. Já estava vencida há 8 meses. Mentira. 8 meses. Tá, gente, realmente, eu já falei que eu não limpo muito meu carro, mas é isso, 8 meses. Não tinha fungo, Lu. Você imagina... É preocupante isso. E você come isso, as pessoas comem isso, né? E dá isso pros filhos. Então, a gente come muita coisa sem ter noção do que é. A gente precisa mesmo falar sobre isso, é uma conscientização saudável. É muito legal a gente trazer esse tema, porque tem muitas mulheres hoje que estão sofrendo de menopausa e elas nem imaginam, até essa mesmo precoce, que eu acho que você precisa sim procurar um médico. Qualquer informação, né, que você queira saber da doutora Cristiane Couto, sobre marcar uma consulta. Hoje são 2 unidades, né? Uma no centro, que fica ali no edifício GL, todo mundo sabe onde é, aquele que tem saída para 16 de março, e também para a Rua do Imperador, sala 704, né, Cris? Isso. E agora, graças a Deus, também uma unidade lá em Itaipava, a gente tem muita audiência em Areal, no pessoal da Posse, Pedro do Rio, pessoal do Rio de Janeiro, que vem para Petrópolis também, ali você consegue atender, bastante, né, o pessoal de fora. Bastante. E que realmente eu posso falar assim, de como há muito tempo que eu já faço meu tratamento com a Cris, que com certeza ela é uma das melhores da cidade e tem uma referência muito boa, e você também pode estar fazendo o seu acompanhamento. Sobre o evento, que a gente já está acabando, fala pra gente, dá tempo quem tá assistindo ir online? Como dá tempo sim. Pessoal, entrem lá no meu Instagram. Ali a minha equipe vai te informar o WhatsApp lá da clínica, ou no próprio link ali, né, da bio tem o WhatsApp da clínica. É só você clicar e falar que você quer informações sobre o evento online. Porque o evento online, o presencial, eu acho que já não tem mais vagas. Você pode até perguntar caso você tenha interesse. Foram poucas vagas, né, Cris? Foram poucas vagas. Mas o online, sim, a gente ainda tem vaga. Vai ser uma transmissão ao vivo, se eu não me engano, via YouTube, tá? Mas assim, conteúdo riquíssimo, modéstia à parte. Então vai ser muito importante que você possa estar assistindo isso.
E outra coisa é que se você quiser mandar realmente assim alguma pergunta, algum questionamento, algo que eu possa ajudar de alguma forma, pode mandar para mim lá no Instagram. Eu costumo falar que eu demoro um pouquinho para responder, eu trabalho muito, tá, gente? Então sou eu mesmo que respondo. Às vezes eu não dou conta, mas eu sempre respondo. Eu posso até atrasar um pouquinho, mas eu respondo. É isso aí. Temos 6 minutinhos, né? Eu quero agradecer demais, Cris. Eu sei que sua agenda é corrida, né? Eu sei que foi corrido você estar aqui ao vivo, mas eu acho que foi tão esclarecedor. Foi ótimo. Um bate-papo muito importante, valioso demais de informações, porque eu tenho certeza que a gente vai atingir, se a gente atingir um coraçãozinho aí, uma vidinha que vai melhorar, já tá bom, mas eu tenho certeza que a gente vai atingir muito mais. Esse programa vai ser reprisado durante, né, toda essa semana. Que coisa valiosa, que bem que me fez hoje à noite, pra gente poder dividir essas informações. Sim. Né? Ainda, embora a gente tenha muita divulgação na internet de uma forma geral, né? Eu acho que um assunto que ainda realmente é um tabu, né? As pessoas têm medo até de falar sobre isso, né? Então, realmente, se a gente conseguir levar informação suficiente para mais pessoas, isso já vale de tudo, né? Eu acho que a própria mulher, ela fica acanhada de dizer que está na menopausa. Com certeza. Porque é aquele tabu que a gente falou do início, mas você pode estar na menopausa, você pode estar linda, com o corpo em dia, maravilhosa, namorando e construindo várias coisas e do mesmo jeito. É só repor o que tá faltando. Gente, quando falta hormônio de tireoide, a gente não faz hormôniozinho de tireoide ali e vive bem? É a mesma coisa, é só repor o que tá faltando. E vai ficar bem. Isso. Quero agradecer demais sua presença, Cris. Você. Volte mais, tá? Com certeza. E, gente, olha só, lá no dia 21, né, eu vou fazer uma cobertura lá, vou fazer também no meu Instagram, a gente vai fazer umas entrevistas bacanas e depois a gente vai mostrar. Tá? Legal, que bom. Cris, obrigada, Lu, obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. E obrigada pela sua participação, pela sua interação. Eu não sei se teve... Dá tempo de ver se teve comentário, já? Acho que já tá em cima, né? Tá. Quero agradecer demais a sua presença. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Nosso convidado de terça que vem vai ser o Otávio Sampaio. A gente vai falar aqui sobre uns temas bem bacanas também. E eu te espero na terça que vem, tá? Muito obrigada. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau, pessoal.